Ok. Ah, boa tarde! Boa tarde! Estamos aqui com a Carla Barbosa Rocha numa conversa aqui muito interessante que nós vamos ter hoje. Boa tarde, Carla! Olá, boa tarde. Conseguem ouvir-me? Sim, está com um pouco de atraso, mas, gente, Conseguem ouvir-me? sim, sim. Aqui em Portugal tá a chover muito e, de fato, atrapalha um pouco aqui a questão da internet. Mas pronto, estamos ouvindo, Carla, estamos ouvindo. Então, gente, olha, nós hoje resolvemos fazer este live, porque hoje é o dia 20 de fevereiro. E eu vou passar a palavra para a Carla, porque ela vai contar por que esse dia é tão especial. Olá a todos novamente. Então é assim, porque é que este dia é especial? Porque é o dia dos pastorinhos, o dia do Francisco e da Jacinta. Porquê este dia? Porque hoje faz 101 anos que a Jacinta partiu, que a Jacinta nasceu para o céu. E daí sim, por ter sido a última dos dois a falecer, que ficou este dia marcado como o dia dos pastorinhos. Pois é, gente. Eu queria até partilhar com vocês que o Raiz se juntou com a Carla, ou a Carla se juntou com o Raiz. Eu nem sei bem como é que isso acabou acontecendo, mas nós nos juntamos no ano passado, começamos a fazer esse trabalho bonito, porque a Carla realmente ela tem feito um estudo muito profundo sobre os dias em que a Jacinta, porque a Santa Jacinta Marta passou em Lisboa, que é uma história que normalmente fica por contar. E ela é tão rica, e ela é tão bonita, ela é digna de ser contada. E eu confesso para vocês que eu só fui conhecer essa história com a Carla. Eu não conhecia também essa história. E a história é lindíssima realmente. E o ano passado, como foi o centenário do falecimento da Jacinta, nós fizemos um ciclo de conferências que foi muito bonito e que correu realmente muito bem. Vou até aqui ver se eu consigo partilhar com vocês, mas nós fizemos no dia 2 de fevereiro uma conferência no Mosteiro do Imaculado Coração de Maria, no dia 20 de fevereiro, no Hospital Dona Estefânia, foi a data que ela foi para o hospital, e dia 2 de fevereiro, a data que ela foi para o mosteiro, que na época era um orfanato. E no dia 23 de fevereiro, na Igreja dos Anjos. E de fato foi uma experiência muito bonita. Aqui estou partilhando com vocês. Aqui estou partilhando com vocês esse ciclo de conferência. Carla, se você quiser contar um pouco aqui para a gente como é que foi tudo isso também. Olha, isso foi, como te lembras, foi assim de andarmos sempre com o coração nas mãos, mas tivemos sempre a Jacinta connosco e correu tudo 5 estrelas. Desculpa agora mudar de assunto um bocadinho, mas eu estou a ouvir-te com algum atraso e não sei se as pessoas no Facebook nos estão a ouvir bem. Se alguém pudesse dizer se estão a ouvir, se isto está a bater certo, porque nós estamos a ouvir-nos com atraso uma à outra, certo? Eu estou te ouvir bem, eu peço desculpas, mas realmente aqui a internet hoje aqui está com um pouco de falhas. Se o pessoal que estiver aqui online puder Mas, dizer por alguma exemplo, coisa, mas atraso eu não, quando, pode eu quando paro de pesquisar. falar, parece que ainda demora muito até tu falares. Mas ok,
Vamos continuar. Há gente que está a dizer que não tem atraso, que às vezes falha, que só me ouvem a mim com atraso. Ok. Bom. Não sabemos o que se passa, mas continuar assim, estamos bem? Vamos lá. E, gente, na verdade, esse convite para conversar com a Carla é relativamente a um lançamento espetacular. Eu estou super animada também, porque tive o privilégio de poder acompanhar isso um pouquinho com a Carla, e vou partilhar aqui com vocês. Queria ver se conseguia partilhar aqui com vocês realmente essa maravilha que a Carla acabou de lançar, um livro muito especial, encantador, que eu recomendo para adultos e graúdos, é para todos, realmente. Vou partilhar aqui a capa do livro com vocês. É um livro... Gente, adquiram esse livro, deem de presente. É um livro muito bonito e a passagem da Jacinta em Lisboa realmente tem que ser conhecida. Carla, conta aqui para nós, então, vamos começar pelo começo. Conta para nós quem é a Carla Barbosa Rocha, então, a autora desse livro tão especial. Então é assim, a Carla é alguém que sempre foi católica, que sempre foi ligada à Igreja, mas que durante algum tempo da adolescência achava que não era preciso lá ir. Achava que se em casa falasse com o Nosso Senhor estava o assunto resolvido. Até que em 2005, com a partida da irmã Lúcia, houve uma frase do cardeal da altura, de Dom José Policarpo, que me mexeu. Quando ele disse: agora Fátima foi há muito tempo. Porque enquanto tínhamos a irmã Lúcia viva, dava-nos a sensação que, como ela era viva, tinha sido há pouco tempo. Fátima era atual, era do nosso tempo. E com a sua partida, aí sim, tivemos a noção de que, afinal, tinha sido há muito tempo. E comecei a interessar-me mais pelo tema, pela mensagem, e depois, em abril, perdemos São João Paulo II, outro homem tão ligado a Fátima, com uma ligação tão forte e com uma história tão forte ligado a Fátima. E achei que estava na altura de começar a aprofundar essa mensagem. Foi também nessa altura que comecei a ir como voluntária para o acolhimento aos peregrinos no santuário, e confesso que essa experiência mudou completamente a minha vida, completamente em todos os sentidos, porque ali, a acolher quem vem muitas das vezes pela primeira vez ao santuário, é uma escola fantástica. E depois acolher gente que vem há 20 e 30 anos a pé, e com as suas histórias, e com as suas mágoas, com as suas alegrias, sim, porque também não vamos só pedir. Não é, no santuário não vai só gente pedir, vai muita gente agradecer. E aí sim eu tive a noção de que tinha que fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para ajudar na divulgação dessa mensagem. E aí sim começa este querer saber mais. Entretanto, em 2007 vim viver para Sintra, e Lisboa é aqui a 2 passos. E descobri, finalmente, e já cá tinha estado há algum tempo, por coincidência, a viver em Campo de Ourique, ali, a apanhar o elétrico todos os dias, em frente à porta da Rua da Estrela, número 17, sem imaginar o que havia do outro lado da porta. Quando, mais tarde, em 2007, descubro que é ali naquele sítio, fiquei frustrada comigo mesma por nunca ter ido procurar o que é que havia por trás daquela porta. E aí sim temos um pedacinho de céu. O que é hoje o mosteiro das Irmãs Clarissas, que era um orfanato na altura, onde a Jacinta viveu 12 dias, e que temos, sem dúvida nenhuma, em Lisboa, naquele espaço, um pedacinho de céu. É verdade. Gente, eu fui conhecer esse espaço junto com a Carla, porque eu confesso para vocês que eu também não conhecia essa parte da história da Jacinta. E não tem palavras. Quem tiver a oportunidade de ir,
é lindíssimo. E depois com a explicação da Carla, com o trabalho que a Carla tem feito, então realmente é muito emocionante, é lindíssimo, realmente. Inclusive, né, Carla, foi lá também a Nossa Senhora apareceu, a Jacinta, não é? Sim, não sabemos quantas vezes é que Nossa Senhora terá aparecido, tanto lá no orfanato como no hospital. Sabemos que apareceu, sim, porque tanto no orfanato como no hospital, a Jacinta falou do assunto. No orfanato pediu à diretora do orfanato que ela tratava por madrinha, porque era assim que todas as meninas que lá estavam tratavam. Ela pediu à madrinha: não se sente nessa cadeira, porque aí esteve Nossa Senhora. No hospital terá confidenciado a uma enfermeira que Nossa Senhora a vinha visitar. E essa enfermeira, que não era católica, que era a única do hospital que tinha uma fama de não ser muito simpática, às escondidas encostava a cama da Jacinta à janela para que ela pudesse estar mais próxima. Por isso não sabemos quantas vezes, sabemos sim, com certeza, que Nossa Senhora esteve em Lisboa com a Jacinta. E que lhe terá deixado um recado que foi deixado há 101 anos, mas que podia ter sido deixado a semana passada, como infelizmente podia ser deixado daqui a alguns dias ou alguns meses. Que começa com esta frase tão forte que tem que nos mexer cá dentro, que diz: Nosso Senhor está indignado com os pecados e crimes que são praticados em Portugal. Gente, essa parte da história é maravilhosa, realmente. Eu tô toda arrepiada, isso porque eu já conheço a história e conheci e tive o privilégio de poder conhecer essa parte da história com a Carla. E isso agora a Carla está começando a documentar, e ela começou com esse livro tão bonito, tão inspirador. E eu ainda queria te perguntar, Carla, como é que surgiu esse interesse e esse amor que você tem tão profundo pela Santa Jacinta Marto, pela nossa pequenina pastorinha de Fátima? O amor pela Jacinta foi sempre desde o meu primeiro contacto com Fátima, porque esta menina tem 7 anos na altura das aparições. E nós vemos pelas crianças de hoje em dia que têm tudo à sua mão, que têm internet, que têm televisão, que têm os videojogos, que têm tudo. Esta menina não tinha nada. Aliás, nunca tinha ido à escola e depois acabou por não ir, porque Nossa Senhora tinha dito que ia para o céu, não era preciso ir para a escola. E esta menina entrega-se totalmente. É a própria irmã Lúcia que nos conta nas suas memórias que ela não era das melhores companhias que ela queria, não era, porque a Jacinta tinha um feitiozinho especial. Ela tinha que escolher os jogos, que escolher com quem jogava e tinha que ganhar. Era o centro da sua vida, era ela própria, a sua felicidade. Ela fazia tudo para ela. A partir do momento em que o anjo lhes aparece e começa a prepará-los, nunca lhes diz que Nossa Senhora lhes há de aparecer, mas diz que Nosso Senhor tem grandes desígnios para eles. A partir do momento em que Nossa Senhora aparece, a Jacinta deixa para ela de existir. A função dela é rezar pelos pecadores e pelo Santo Padre. A partir daí, a sua vida passa a ser o outro. Primeiro o outro, depois o outro. E se houver tempo, ela. Por isso, esta vivência desta criança com 7 anos, quantos de nós com 40 e 50 anos não o fazemos? Quando começou esta pandemia, dizíamos que íamos ter todos muito boas pessoas. Dizíamos no início da pandemia, isto vai fazer com que nós fiquemos muito boas pessoas. Alguns sim, mas infelizmente a grande parte talvez não. E esta menina com 7 anos mostra-nos qual é a principal função de cada um de nós nesta vida. É o primeiro mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Tão simples. Ela vive a sua vida muito ao jeito de Cristo, não é? E nos deixa aqui esse testemunho tão impactante, e eu costumo dizer até tão transformador. Mas, Carla,
Conta para nós, e por que se aprofundar nessa história? Conta para nós, qual foi o motivo de você querer ir atrás e saber mais? Conta para a gente. Exatamente pela questão que disse há bocado, de durante um ano eu ter vivido em Campo de Ourique, ali tão próximo, e não saber. Quando me foi dado a conhecer este espaço, quando lá fui a primeira vez, foi exatamente essa vontade de eu tenho que falar disto, eu tenho que contar isto. E uma altura fui almoçar com o meu marido e com um amigo nosso e dissemos, temos que ir embora porque vamos ao quarto da Jacinta. Mas vão ao Hospital da Estefânia. Não, vamos ao Mosteiro das Irmãs Clarissas. Mas ela veio para Lisboa e foi para o Hospital da Estefânia. Não, ela esteve 12 dias no mosteiro. E contei muito, muito rapidamente a história. E então esse amigo nosso disse, isso era giro pôr num livro, mas você não é capaz. Pois é, o problema é que eu sou nortenha. E não me digam às mulheres nortenhas que nós não somos capazes. Por isso, a partir daquele dia, a minha meta foi, eu vou fazer um livro sobre este assunto. Demora o tempo que demorar, tenha o trabalho que tiver, mas é para avançar. Já há 5 anos que estou a aprofundar o tema, a ir falar com familiares dos médicos e das enfermeiras, com as irmãs do mosteiro, porque têm alguns documentos da altura. E a ideia era fazer um livro para os crescidos, com fotografias dos documentos, com os lugares, com os depoimentos, com tudo. Mas, há um ano atrás, quando nós éramos felizes e não sabíamos, a pandemia espalha-se pelo mundo e, logicamente, que nós, Portugal, não ficamos protegidos, não é? E também entrou pelo país. Por isso, a partir do momento em que eu tenho uma criança em casa, a quem tenho que explicar o que é uma pandemia e a quem tenho que pedir que não tenha medo, mas temos que cumprir as regras, achei que a Jacinta, que há 100 anos viveu uma pandemia, seria a forma de melhor explicarmos às crianças. Temos uma pandemia, estamos a sofrer, mas vamos acreditar sempre. E aí o testemunho da Jacinta, na verdade, ele é transversal para adultos, para crianças, para todos. E ainda mais impactante, né, Carla, por ser uma criança, por ela ser tão jovem. Né? Uma criança que na altura não tinha ainda feito 10 anos. Ela morre em fevereiro e iria fazer 10 anos em março. E quantos de nós, com esta pandemia, nesta altura, em que os cuidados médicos são muito melhores, em que a informação é muito mais, quantos de nós não saímos à rua com as máscaras por baixo do nariz? Quantos de nós negamos o que está a acontecer? Tem o testemunho dos pastorinhos e da Jacinta realmente nos deixam lições maravilhosas, e eu gosto até de dizer, eu digo sempre que a Jacinta nos prova pela idade dela, que a maturidade vem também dessa proximidade de Deus, dessa intimidade com Deus, tão madura que ela era espiritualmente, apesar de ter tão poucos anos, né, faleceu ainda tão jovem. Exato. Carla, conta pra gente, desculpa. Deixa-me só fazer uma parte, não sei quantos de vocês terão visto há dias uma notícia de uma religiosa francesa com 117 anos, a mulher mais velha da Europa, que sobreviveu ao Covid-19. E o jornalista questiona exatamente porque é que ela achava, que razão é que ela achava para que, ao fim de 117 anos, e tendo tido Covid-19, Nosso Senhor não a tivesse vindo buscar. E ela dá-nos uma lição extraordinária numa frase só. E diz, ele ainda não me veio buscar, porque eu não sou livre, nem séria, o suficiente. E Uau. É uma religião que nos diz que o segredo disto tudo é nós entregarmos-nos, sermos livres ao ponto de nos entregarmos a Nosso Senhor e de lhe dizer, estou aqui, faz de mim o que quiseres. Uau! Carla, testemunhos nós temos muitos, e
Eu costumo dizer que nós não podemos, né, querer que os outros mudem, mas nós podemos mudar a nós mesmos e replicar isso nos outros, não é? Os outros impactar a vida dos outros com isso. E fica aí mais um testemunho. Nossa, que bonito, por acaso eu não tinha visto. Eu queria só dar um alô, porque o pessoal está aqui falando, teve gente aqui que já comentou, Carla, que já esteve com você lá no mosteiro. Gente, obrigada pela participação. O Wagner também diz aqui que está arrepiada. Ana Maria Ribeiro, que já esteve com a Carla lá no mosteiro. Gente, que bom, muito obrigada. Partilhem, é muito importante a gente ouvir a opinião de vocês aqui também. E certamente, olha, foi uma decisão muito tranquila aqui, porque eu acho que a Carla tem que dar voz a esse acontecimento. É preciso que as pessoas saibam. E a minha alegria foi tão grande ao conhecer essa história que eu também faço questão que todos saibam. E para o Raízes é fantástico poder acompanhar e partilhar isso com vocês. Carla, eu queria perguntar aonde você foi buscar as informações. Será que eu posso te perguntar isso? Tantas informações que não havia, que nunca estiveram todas unidas num documento sobre este período que a Jacinta vai para Lisboa. Olha, muito pela lata de ser nortenha. Muito pelo Irã. Vamos embora, o não está garantido, a gente atira-se de cabeça, se bateu com a cabeça bem para trás e trata de pôr um penso e vamos novamente. Sabes que quem me ajudou muito nisto tudo foi o Dr. Google. Sim, o Dr. Google e a tradição familiar. Eu sempre fui muito tida e muito, às vezes até criticada por algumas amigas, porque era muito antiga. Gostava muito de coisas antigas e de tradição, e as coisas antigas é que tinham valor, e não me arrependo. Porque foi muito pela tradição. Porquê? Porque, olha, os netos do Dr. Eurico Lisboa são quase todos médicos. Vais ao Google, escreves Eurico Lisboa e encontras logo alguém da família. E depois é a lata de telefonar e dizer, olha, eu estou a tentar fazer uma coisa, diga-me uma coisa, é da família do senhor fulano tal? Sou sim, senhor, então preciso falar consigo. Mas, a sério, foi muito nesta base, muito nesta lata de telefonar e perguntar, olha, desculpe, é da família de... E é extraordinário, porque não foram todos simpáticos. Não vou dizer os nomes, mas alguns não foram muito simpáticos. Mas depois também tive a sorte que a RTP me abrisse as portas do programa da tarde, porque eu queria muito, mas muito, 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 por causa de alguns documentos que tinha, encontrar alguém da família da enfermeira Leonor, da tal senhora enfermeira que não era católica, e que encostava à cama da Jacinta à janela. E foi extraordinário, porque ainda não tinha saído da RTP, eu fiz esse apelo, ainda não tinha saído da RTP, já tinha um e-mail a dizer, eu sou o neto da enfermeira Leonor. Foi das descobertas mais extraordinárias e a história da Leonor é fantástica, fantástica. É uma mulher, sim, não tinha um feitio muito simpático, mas tinha os motivos para ter esse feitio. E mesmo assim, não sendo católica, é ela que encosta a cama da Jacinta à janela. E vou contar-vos, não está ainda no livro das crianças, mas há de estar depois no livro dos crescidos, sim, que não foi posto de parte. A Leonor passou a ir a Fátima sempre na noite de 12 de maio à procissão das velas. Se ia com devoção de católica, não sabemos. Mas o importante é que ela ia. Uau! Gente, eu falei para vocês que essa história é digna de ser contada, né? Mas a Carla tá passando aqui uma coisa tão pequenininha, são 5 anos de estudo, muita coisa para contar. Carla, agora conta pra gente, passar isso para um livro. Quer dizer, esse desafio colocado aí por você, para você, pelo amigo de vocês aí, que bom, olha, eu quero dar o meu agradecimento a ele aqui publicamente, obrigada, não é? Que bom. Então, conta pra gente como é que foi
essa etapa, né, esse desafio de passar tudo isso que você foi coletando para um livro infantil? Porque, olha, sabes, é aquelas coisas que se diz que quando damos um pontapé numa pedra que há sempre alguma coisa por baixo. Ou então, se calhar, mais parecido com o ditado que as conversas são como as cerejas. Vêm sempre umas atrás das outras. E é extraordinário como, mesmo com 5 anos, ainda há tanto para descobrir. Tanto. É fascinante. E mesmo histórias que se passam 20 anos depois da morte da Jacinta, mas à qual ela está ligada profundamente. É fantástico. Eu conheço um senhor, tenho a graça de o conhecer, um senhor que foi parar ao Hospital da Estefânia, precisamente numa noite de Natal, 20 anos depois da partida da Jacinta, em 1940, e que tem uma história fantástica. Este senhor, a única vez que entrou numa escola foi para ir fazer um exame da 4ª classe, sem nunca ter ido a aula nenhuma. Sem nunca ter posto o pé na escola. Aprendeu tudo com as enfermeiras do hospital, Dona Estefânia. Foi contabilista de uma empresa e hoje em dia é empresário. Sem nunca ter ido à escola. Este senhor é que me trouxe as memórias do hospital, de como é que o hospital funcionava, que o hospital tinha uma capela, mas que não se podia lá ir porque a direção do hospital eram todos ateus, porque na altura era chique e era fino ser ateu e não acreditar em nada. Por isso a capela não estava aberta ao culto. É este senhor que me traz todas estas memórias. Porquê? Porque este homem vive no Hospital Dona Estefânia entre 1940 e 1953. 13 anos. 13 anos, exatamente. Sempre o 13, né? Tem que estar. Nossa, quer dizer, ele vivia lá, estudava lá. A Carla já me comentou, também já tive satisfação de cumprimentar esse senhor que realmente acaba por ser uma enciclopédia ali do hospital, né, Carla? Tem uma memória fantástica que nos conta a história. Eu confesso que tenho alturas em que estou a falar com ele e eu vou a 1940. Por isso, havia que contar, tinha que ser contado e tem que ser contado. Eu bato palma, acho que sim, tem mesmo. Acho que, como minha opinião é que tem que ser contado e tem que ser divulgado, porque essa história, como toda a história dos pastorinhos, é maravilhosa, mas esse trecho de Lisboa fica normalmente por contar. E quando a Carla falou que tem lata que ligava para as pessoas, gente, eu vou falar para vocês que é verdade mesmo, porque foi assim que ela entrou em contato comigo também. Há tanto tempo atrás, né, Carla? Nossa. Gente, o que mais que eu quero perguntar para a Carla? Depois daqui no final a gente vai abrir para vocês perguntarem o que vocês quiserem, tá? Eu vi que tem gente aqui perguntando qual é o livro. Eu vou partilhar a capa do livro e depois no final nós vamos deixar aqui o link para vocês também, tá bom? Para que vocês possam, enfim, quem tiver interesse em conhecer, em comprar, em oferecer esse livro maravilhoso. Agora, Carla, o livro chama A Viagem de Jacinta Marto. Carla, como é que foi escrever uma história tão emocionalmente forte, que estamos aqui a falar de toda essa história, uma história difícil, não é? Uma menina tão jovem, que sabe que vai falecer, que vai para Lisboa, sem nunca ter saído assim, ali da região que ela mora, e vai descobrir um mundo completamente novo, que ela nunca tinha tido contato, e onde ela acaba, assim, por falecer. Como foi colocar essa história toda tão forte num livro infantil? Conta aqui. Eu acho que... tenho a certeza absoluta, se alguma vez na minha vida eu tivesse duvidado da existência do Espírito Santo, eu tenho neste momento a certeza que o Espírito Santo trabalha. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Isto foi... não entendam isto mal, não é dizer, olha, esteve não sei quanto tempo a escrever e agora vai dizer que escreveu em 15 dias. Não é, não... acreditem que é a coisa que mais confusão me faz é a mentira. Por isso não iria de todo aqui estar a mentir-vos.
foi uma decisão tomada assim muito... Vou fazer para crianças, tem que ser, estamos na pandemia, a Jacinta viveu uma pandemia há 100 anos atrás, não havia metade dos cuidados médicos que há hoje em dia, não havia o conhecimento que há, eu tenho que contar. Confesso-te que quando me sentei em frente ao computador, a história estava toda aqui, mas não saía para os dedos. E foi uma luta interior enorme. Com muita oração, com muito pedido. A partir do momento em que eu pus uma imagem do Padre Pio em cima do computador e uma de Nossa Senhora sobre a invocação de desatadora dos nós. O livro não demorou 15 dias a estar todo no computador. E confesso que hoje eu leio o livro e algumas frases, não é o conteúdo da história, porque o conteúdo eu sei o que é que escrevi. Algumas das coisas, da forma que estão escritas, eu não tenho memória de as ter escrito. Algumas das coisas eu leio e digo, epá, isto está tão bonito, se fui eu. Percebes? Sem dúvida nenhuma que o Espírito Santo andou por aqui. Mas calma, não tive visões, não me apareceu ninguém. Não. Porque há pessoas que supostamente escrevem assim umas coisas porque Nosso Senhor lhes terá ditado. Algumas sim, é verdadeiro, outras fazem-me alguma confusão. Não te sei explicar o que é que aconteceu, mas que foi fruto de muita oração, foi. O livro, Carla, até pode ter sido escrito em poucos dias, mas o trabalho que foi feito até você chegar aí é que deu a possibilidade de você escrever esse livro. Isso, sem dúvida nenhuma. Se não tivesse sido todo este tempo de trabalho, o livro não saía de todo. E, Carla, você fala no livro, fala sobre várias personagens. Eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre o livro, assim, só um pouquinho, né? Mas um pouquinho sobre o livro, porque você cita tantas pessoas que fizeram parte dessa história. E acredita que não estão lá todas. Há algumas que eu ainda queria encontrar. Há algumas que a história é fascinante. Por exemplo, uma que eu falo lá, mas que ainda não sei a história toda. É incrível. Alguns de vocês já sabem que eu uso este termo muitas vezes, as deuscidências e não coincidências. As deuscidências da história. Como é que há uma senhora que vai à Igreja dos Anjos quando a Jacinta está a ser velada? Uma senhora que nasceu em Maceira, uma freguesia muito próxima de Fátima, que se chama Jacinta de Jesus, como a própria Jacinta, e que acha que ela precisa de qualquer coisinha para lhe dar um arzinho de graça naquela cara. E então vai depois a casa... dela falecer, certo? Sim, quando ela está a ser velada na Igreja dos Anjos. E vai a casa buscar o véu da primeira comunhão da filha. E põe esse véu à Jacinta. É extraordinário. Foi uma luta enorme para encontrar um familiar desta senhora, mas consegui. E tenho mantido contacto com essa senhora porque quero mais desta história. Porque acho que uma pessoa que vive há imensos anos em Lisboa, chamada Jacinta de Jesus, vai à Igreja dos Anjos, ao velório da Jacinta de Jesus, e é ela que lhe põe um véu. Qual é a importância deste véu? Quando é a primeira vez exumado o corpo da Jacinta, em 1935, este véu está lá. E hoje em dia há uma relíquia no Hospital da Ana Estefânia de um bocadinho deste véu. Por isso há ainda muita história para descobrir, muita história para desvendar. Logicamente que os médicos que estão envolvidos na história têm que se falar neles e permitam-me agora, não é, como é que eu hei de dizer isto? De uma forma a não magoar os outros personagens, mas eu quero muito conseguir pôr cá fora o livro para os adultos por causa da história de um homem, o Padre Cruz.
O Padre Cruz, que agora tem o seu processo, finalmente, o seu processo a decorrer no Vaticano, mas a quem nós, portugueses, chamamos desde sempre o Santo Padre Cruz. Este homem foi ele que confessou a Lúcia na véspera da sua primeira comunhão. É ele que ensina a Jacinta a jaculatória que ainda hoje em dia rezamos no terço. Oh, meu Jesus! É ele que lhe ensina isto. E como é que este homem está ligado a um milagre em vida que dá origem ao orfanato, onde depois a Jacinta vem parar. Este homem, que é uma das memórias do senhor que viveu 13 anos no Hospital da Ana Estefânia, do senhor Manuel. Porque ele lembra-se que ele lá ia todos os domingos rezar ao pé da cama que tinha sido da Jacinta. Era conhecido entre os miúdos no hospital como o Padre Mudo, porque não falava com ninguém. Mudo? Sim, porque ele não falava com ninguém. Mas ele não falava, mas eles tinham noção, as crianças que lá estavam, que ele ia rezar ao pé da cama da Jacinta. Por isso esta história Nós descobrimos um bocadinho e queremos logo descobrir o outro bocadinho a seguir. E há muito ainda para descobrir. E nós ficamos aqui todos aguardando esse super livro. Mas, por enquanto isso, nós podemos apreciar e conhecer mais dessa história. Porque o livro está muito, muito bem conseguido. Porque, apesar de ser um livro infantil, Carla, eu acho que você conseguiu colocar a informação muito pertinente, mas de uma forma leve, porque o livro ele não vem não vem carregado, digamos assim. Eu também sou mãe e tranquilamente daria esse livro para as minhas filhas lerem se elas fossem muito mais novas do que elas são hoje, já adolescentes. Porque o livro, apesar da história dela ter essa carga emocional, o livro ele está muito, muito tranquilo, ele passa uma paz incrível. Desculpa interromper-te, mas eu não posso deixar de forma nenhuma de falar na pessoa que faz com que este livro seja tão leve, que é a ilustradora, a Marta Tex, porque a Marta consegue fazer com que a imagem, a ilustração da parte mais complicada, que é a altura em que a Jacinta morre, seja a ilustração que eu mais gosto do livro. Porque tem uma serenidade tão grande que torna tudo muito mais leve, tudo muito mais natural. Já agora, se não te importares, eu posso partilhar com vocês precisamente essa Claro. Essa ilustração. Claro. Eu deixo aqui também o meu abraço à Marta, porque realmente ficou lindo. Ficou muito bonito. Que é esta ilustração. E que acaba por transmitir tudo aquilo que a Jacinta passa ao longo da vida dela, em que os pastorinhos não temem a morte, em que os pastorinhos querem estar perto do Nosso Senhor e da Nossa Senhora. Não havia essa carga para eles, não havia medo, não é? Porque eles reconheciam a eternidade neles, eles reconheciam que o céu era um lugar muito melhor para estar do que aqui. E tudo isso ficou muito bem traduzido nesse livro, que você está de parabéns, Carla, mesmo. Obrigada. Agora, a história da Jacinta, e alguém comentou aqui, deixa eu ver até... foi o José Carlos Prazeres. Comenta aqui uma história que você também contou para a gente recentemente, Carla, daquela menina que estava doente, que esteve doente no hospital. Lembra? Sabe qual é a história que você contou recentemente? Eu até ia te pedir para contar, porque, gente, a história da Jacinta, desculpa, Carla, só para concluir, ela não finaliza com o falecimento da Jacinta, né? De forma nenhuma. Isso é encantador. Mais uma vez, as deuscidências no meio disto tudo. Alguns de vocês sabem, o meu filho, que tem hoje 11 anos e que hoje está bem, com 3 anos e meio teve uma leucemia e fez durante 2 anos e meio tratamentos no IPO, e eu conheci esta menina antes de tudo isto. Esta menina tinha um cancro raro e foi operada no Hospital da Ana Estefânia, esteve lá há algum tempo. E há um dia que de manhã diz ao pai, quando acorda, que estava muito cansada, porque esteve toda a noite a brincar com uma menina.
E o pai tinha passado a noite ali ao lado dela e sabia que ela não tinha estado a brincar com nenhuma menina. E diz-lhe, estiveste a brincar? Não foi a sonhar? Não, eu estive a brincar com uma menina. Não sei é como é que ela se chama, mas tem assim uma roupa assim esquisita, assim estranha. E isto aconteceu mais do que uma vez, ela fazer este relato de manhã que tinha estado toda a noite a brincar com uma menina. Um dia, ela vai a passar perto da capela do hospital e fora da capela tem algumas fotografias que contam muito brevemente a história da Jacinta. E tem uma fotografia grande da Jacinta. E ela olha para a fotografia e diz ao pai, vês? É a menina que brinca comigo de noite. Uau! E não é o único relato... não é o único relato destas situações de que provavelmente a Jacinta de vez em quando passe lá pelo hospital para tratar de alguns casos complicados. Que bonito, é lindo demais, ou seja, a história não se esgota, não termina quando a Jacinta parte e permanece, né? Tem tanta coisa para contar. Carla, olha, eu preciso que você fale aqui, porque teve algumas pessoas perguntando aonde é que é possível encontrar esse seu livro à venda, e eu vou partilhar depois aqui também mais uma vez. Então é assim, há 6 sítios possíveis para comprarem o livro. No site da editora, da Paulus, no site da Bertrand, da FNAC, da UC, da Almedina e da Livraria do Diário do Minho. Não é por falta de opção. Não é por falta de opção, não. Não, e nossa, de forma nenhuma. Na época que a gente está, o livro chega em casa, pelo correio, muito comodamente, dá para se aproveitar esse tempo que nós temos agora, de uma forma muito saudável, de uma forma edificante. Mas eu também não sei, eu não sei se já vou falar demais, desculpa-me se me vou adiantar, mas no fim deste direto, na página da Eliana, na página do Raízes, vai ter uma surpresa, certo, Eliana? Sim, senhora, sim, senhora. Sim, senhora. Vamos ter aqui uma surpresa muito interessante aqui para que vocês possam aproveitar também melhor este livro. E eu não sei se o pessoal, se a Carla tem mais alguma coisa, porque dá vontade, Carla, a gente passava aqui a tarde inteira, né? Conversando. Daqui a pouco você conta o livro todo, né? Gente, o livro é infantil, mas o livro tem muita informação interessante, muita informação sobre as pessoas que estão ligadas a essa história. E, claro, tudo numa linguagem um pouco mais leve, mas com muito conteúdo, muito mesmo. Está muito interessante. Carla está de parabéns. Obrigada. De parabéns. E eu fico pessoalmente muito feliz. Eu não sei se vocês sabem, mas o meu avô era primo da Jacinta e do Francisco. O meu avô materno era primo em primeiro grau dos pastorinhos. Então, assim, para mim é emocionante esse momento e saber que a Carla tá se dedicando a essa parte da história da Jacinta que fica por contar. É tudo tão bonito. E a gente vai ficar aqui aguardando, Carla, ansiosamente aqui novidades de um próximo, assim, mais detalhado para a gente conhecer melhor essa história que é fantástica. Olha, agora, posso pedir-te só mais 2 ou 3 minutos, porque se hoje é o dia do Francisco, se hoje é o dia do Francisco e da Jacinta, pela partida da Jacinta, eu queria partilhar com vocês nós, o ano passado, a quem esteve no Hospital da Ana Estefânia, pudemos entregar esta pagela, que tem uma oração que não é ainda muito conhecida, e eu queria, se não se importassem, que terminássemos precisamente com esta oração. Pode ser, Eliana? Ou querias dizer mais alguma coisa? Eu não sei se o pessoal quer perguntar alguma coisa, as pessoas que estão acompanhando têm perguntas aqui ainda, tem alguma dúvida, curiosidade, né? Enfim, eu estou me contendo, Carla, porque eu queria perguntar tanta coisa. Olha, está aqui o Wagner a perguntar se em algum momento eu duvidei de algum relato.
Pois, Wagner, é aquela coisa de confia e vai. Logicamente que não houve relato nenhum que eu tivesse ou posto num livro ou publicado sem que houvesse uma base por trás de um documento que não fosse só porque A, B ou C me disse, não é? Todas as histórias têm uma base de documento por trás de tudo isto. E algumas partem de um documento que depois é esclarecido pelo familiar. Mesmo a história desta menina, eu como tinha conhecido esta menina e a família no IPO, consegui depois chegar ao contacto com os pais e confirmar que realmente a história era assim. Ok, é um trabalhão, né? O Luís também diz que queria saber mais. O Luís também diz que queria saber mais sobre a história da enfermeira, pois há mães para saber, mas não posso contar tudo hoje, senão depois vocês não compram o livro. Mas é interessante, né, Carla, esses relatos que você já comentou várias vezes, que de realmente serem pessoas que não acreditassem em Deus, que dão, assim, essa seriedade nos relatos dessa passagem da pequenina Jacinta. Sim, porque é um dos pontos mais extraordinários nesta história toda, é que são aqueles que não acreditam, os supostamente ateus daquela altura, que nos dão a confirmação de que Nossa Senhora cá esteve, de que o corpo da Jacinta realmente, depois da sua morte, passou a cheirar a flores. Tudo isto vem pelos ateus. E aí é que nos dá a seriedade de tudo isto, porque se fôssemos nós católicos a dizer, podia alguém dizer assim, olha, está a pôr uma florinha, está a compor a história ao sabor do vento. Não, foram os ateus que nos confirmaram. Foi o doutor Salazar de Sousa, que era contra a ida da Jacinta para o hospital, daí ela ter estado algum tempo. Eu não posso contar a história toda, não é? Mas pronto, só este bocadinho. O que faz com que ela tenha estado algum tempo no orfanato para poder dar uma morada de Lisboa no hospital. É este senhor que diz, ninguém pode saber quem ela é porque eu não quero cá procissões no hospital. É ele que uns anos mais tarde, depois da morte dela, diz aos familiares que não tem explicação da ciência que ele domina, nem do sobrenatural que ele desconhece, para que à hora da morte o corpo desta criança tenha passado a cheirar a flores. É um ateu que nos diz isto. E diz sempre com essa base científica, né? Mas põe um relato aí verdadeiro. Exato. Né? Ele não ia se colocar numa situação dessa. Exatamente. Uma coisa bonita para a gente falar, Carla, porque toda essa questão, até mesmo depois que a Jacinta parte, do velório dela, enfim, né, dela ter ido para Orem, só muitos anos depois para Fátima, é uma história tão Sim, bonita. mas até aí, esta situação dela ter ido para Orem e depois ter ficado lá 15 anos, não deixou de ser portuguesa. Porque o português é assim, é para 2 ou 3 dias e depois fica-se anos. Porque ela vai para o Orem para ficar 2 ou 3 dias até haver possibilidade de se fazer um funeral digno. E os 2 ou 3 dias transformam-se em 15 anos. Verdade. E a família também, não é? Que recebeu o jazigo da Jacinta lá em Orem também está aqui muito interligada nessa história toda. Gente, digno de ser contado. Eu não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, se quer dizer mais alguma coisa. Carla, nós passaríamos aqui tranquilamente a tarde toda a falar. Que bonito, que bonito. Essa história é maravilhosa e que emoção que é poder estar acompanhando. Eu tive, felizmente, o privilégio de acompanhar um pouquinho desse livro e realmente as pinturas estão lindas, os textos estão fáceis, mas tem muito conteúdo interessante, bonito, informativo, tá uma mescla e ele está muito leve. Isso que foi o que mais me impressionou. Tenho certeza
que ele vai muito de encontro à forma que os pastorinhos viviam essa ou enfrentavam, digamos assim, a morte, não é? Que bonito. Bom, não tá ninguém aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Aproveitem agora, então. Mas a Carla, tem mais alguma coisa que você queira nos contar? Uma mensagem aqui para deixar para as pessoas? Era mesmo só a oração, se não se importassem. Então vamos lá. Eu vou até partilhar, que acho que eu separei aqui a oração que nós entregamos nesse ciclo de conferências lá em Lisboa, uma oração muito especial, muito bonita. Aqui. Enquanto partilhas, eu posso dizer que a oração foi escrita a 4 mãos, as minhas 2 e as de um grande amigo que vive nos Açores, o Valdemar, que ele escreveu uma oração para o Francisco e depois, com base na que ele fez para o Francisco, eu acrescentei algumas coisas e ele depois melhorou outras e ficou esta oração. Santa Jacinta Marto, pastorinha de Fátima, tu a quem a senhora mais brilhante que o sol tomou nos braços e levou com ela para junto de Deus. Tu, a quem foi dado ver e sentir a presença maternal da Mãe do Salvador. Tu, a quem o anjo ensinou a amar a Deus. Ensina-nos o caminho que também nos levará um dia até ao céu. Ensina-nos a aceitar todos os sacrifícios que se atravessam no nosso caminho, a olhar para o próximo com o amor que Deus nos pede, a amar o Santo Padre e a orar por ele com a mesma devoção que tu. Ensina-nos a ser resilientes na doença e a oferecer todas as provações e conquistas com a mesma entrega que mostraste, mesmo estando longe dos teus. Pastorinha da Senhora, que há 100 anos nasceste para o céu, intercedei por nós. Dai-nos a humildade e a simplicidade da vivência da fé, como sempre mostraste ter. Fazei-nos crescer e caminhar de mãos dadas com o Imaculado Coração de Maria, para alcançarmos as graças de Deus. Amém. 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 Carla, olha, sem palavras, muito obrigada por ter partilhado esses momentos aqui com a gente. Eu agradeço também as pessoas que estiveram aqui conosco, que acompanharam essa conversa tão boa, e certamente eu vou chamar a Carla aqui mais vezes, porque fica sempre tanta coisa por dizer, tanta coisa por contar. Que trabalho magnífico, Carla. Ela sabe que eu sou fã, que eu sou muito fã do trabalho que ela tem feito com critério, porque não é feito de qualquer jeito, é feito mesmo com seriedade, com critério, de algo que realmente ficou um pouco esquecido e ficou por contar. Carla, da minha parte, os maiores parabéns, todo sucesso. Muito obrigada. Essa mensagem chega ao coração de muitas pessoas e possa iluminar e transformar também com o amor da Jacinta o coração das pessoas. Mas olha que agora deixa-me dizer, e com estas pessoas que nos estiveram a ouvir e que ainda estão como testemunhas, o trabalho desta menina, que se chama Eliana, também é fantástico. Que estão a acompanhar-nos na página, vão lá procurar, porque o trabalho também é muito bom. Obrigada. Obrigada. Sim, nós trabalhamos aqui enquanto instrumentos, na verdade, enquanto instrumentos, é isso mesmo, porque a mensagem que nós passamos é uma mensagem que veio do céu. Nós somos apenas um veículo, não é? E com muita vontade, tanto eu, tanto a Carla, com muita vontade de fazer com que essa luz que a Nossa Senhora veio trazer aqui em Fátima, quando o céu tocou a terra, que essa luz possa chegar no coração de tanta gente que está carente, que está perdida, numa mensagem que a nossa mãe, que a Nossa Senhora veio trazer, preocupada com a humanidade, que tem estado tão perdida, isso há mais de um século, e cá estamos nós, dentro, assim, com muita humildade, sendo instrumento dessa mensagem. E eu agradeço a Carla também, que tem feito um trabalho espetacular
E esse seguramente é só o começo, que a Carla tem muita coisa para contar ainda. Obrigada. Muita coisa para contar. A vocês que estiveram aqui conosco, obrigada. Um abraço muito carinhoso e até sempre. Até sempre. O Raízes de Fátima continua aqui também com essa missão de divulgar a história da Nossa Senhora e o testemunho dos pastorinhos, porque eu costumo dizer, né, Carla, que a história de Fátima é sobre as aparições e sobre tudo que a Nossa Senhora e o anjo vieram aqui dizer, mas é também sobre o testemunho que os pastorinhos nos deixam, não é? Exato. E que é preciso conhecer, gente, é preciso E é preciso lembrarmos que se a Jacinta não tivesse falado, porque quando foram as aparições do anjo, e isto é importante ressalvar, eles fizeram um pacto de silêncio, não contaram a ninguém que tinham visto o anjo. E a Jacinta nunca contou. E quando apareceu Nossa Senhora fizeram o mesmo pacto, mas ela não conseguiu. Era o que ela explicava, era uma coisa tão grande lá dentro que ela não conseguiu ficar calada. E assim que viu a mãe, disse-lhe logo: minha mãe, vi Nossa Senhora na cova de Iria. É verdade. Talvez se não fosse por ela, muita coisa teria ficado, não é? Exatamente. Contar, mas enfim, a história acontece dessa forma tão bonita e tão inspiradora. Carla, obrigada por ter estado aqui com a gente, por ter aceitado esse convite nosso, e vamos fazer isso mais vezes, com certeza. Combinado. Com certeza. Um abraço muito carinhoso, Carla, a você, a todos vocês que estão aqui, que nos acompanharam, e até sempre, até breve. Esperemos que sim. Tchau, tchau. Tchau.